Everton Guimarães, vereador aqui de Cascavel. Everton, obrigado por nos receber. Tudo bem? Tudo bem. O balanço desses 6 primeiros meses? Olha, gostando muito trabalho, mais até do que eu esperava. E estou muito feliz com tudo que a gente está produzindo também, um dos vereadores mais ativos, matérias legislativas, projetos de lei, moções, indicações também. Então, estamos aí no dia a dia, correndo muito, estando com a população lá também e junto aqui na Câmara nas matérias legislativas. E para quem porventura ainda não conhece bem o vereador Everton, você já atuou de alguma forma em atividade pública? Sim. Eu começo a minha vida pública lá atrás ainda, conheci o Adelino Ribeiro, fiquei alguns anos com ele, depois vim para cá, na época da pandemia, estive com o vereador Olavo Santos e por último estava com o deputado Márcio Pacheco. Sou advogado, fiz direito, passei na OAB e então sempre estive por dentro da área jurídica, no entanto que hoje sou secretário da CCJ. Então hoje estou aqui como vereador, já estive como assessor e hoje estou como vereador aqui. E é o único membro do partido? Único membro do partido, sim. Nós fizemos uma cadeira, fizemos a legenda para apenas um. Daniel Negão ficou com 1.600 votos, eu com 1.840 e fizemos apenas uma pena. O Daniel é uma pessoa muito boa, muito ativa lá também no bairro dele, mas o partido só fez uma cadeira. E como é que está o partido hoje em Cascavel, no Paraná, no Brasil? Então hoje aqui em Cascavel nós estamos pegando a direção do partido, vou ser presidente do partido. A nível estadual tinha um impasse ali, quando nós estávamos na campanha era um grupo que estava lá em Curitiba com o PMB, agora é um outro grupo que está assumindo, já assumiu ali logo depois da campanha, que está com o PMB. E qual que é a linha do partido? O partido ele é de direita, muito de direita, conservador, é um partido que por 2 ou 3 vezes Jair Messias Bolsonaro cogitou vir para o partido, quase veio para o partido, até para sair candidato lá atrás, então é um partido bem de direita, conservador, como é a nossa linha de mandato. Eu que cresci, vivi dentro da Igreja Católica, sou membro fundador de uma comunidade dentro da Igreja Católica e fiz toda a minha vida lá e ainda estou lá como pregador e missionário e temos essa linha de direita, a favor da família, da vida, dos valores cristãos. Então é um partido que comunga das mesmas ideias que nós. E está com uma afinidade boa aí com o Executivo? Boa, apesar de eu ser independente, sou um vereador independente, quero essa independência, eu consigo dormir melhor com essa independência, colocar a cabeça no travesseiro melhor, não gosto muito da ideia de estar amarrado a alguma coisa, eu prefiro estar assim, andar junto sim, quero que Cascavel cresça, quero ajudar a Cascavel a crescer, quero ajudar o Renato, gosto do Renato, sou amigo do Renato, estive do outro lado na eleição, estive do lado do Márcio Pacheco, mas isso não teve problema algum. Logo, a primeira vez que nos encontramos, ele já disse: Everton, nós pensamos igual, somos da igreja e temos que fazer Cascavel crescer, fazer o bem. Então é isso, só que eu prefiro essa independência. Eu acho que a gente fica mais livre e é melhor, E essa independência te dá, inclusive, uma condição até melhor de avaliar. Está satisfeito com esses 6 primeiros meses da atual gestão? Eu estou satisfeito, eu acho que assim, existem algumas coisas a serem melhoradas. Por exemplo, nós temos uma questão aí de iluminação pública, que há uma reclamação em toda a cidade, nós temos ajustes a serem feitos, temos um probleminha ali do Centro Pop, que aí eu também tenho a solução para o Centro Pop, longe da minha casa. Todo mundo tem essa solução. Aonde você quer o Centro Pop? Longe da minha casa. Então, a gente sabe que tem algumas coisas que vai bater cabeça, por ser um governo novo, então vai bater um pouco de cabeça. Mas nós estamos aqui para alinhar, para ajudar o Executivo a fazer com que Cascavel cresça cada vez mais. E com essa independência eu também posso falar o que eu penso, falar o que eu acho que está de errado, ter autonomia, por exemplo, para assinar uma CPI. Quando a gente sabe que, no fundo, a base do governo, o governo não queria essa CPI. Então, por quê? Porque a gente sabe que desgasta. Eu entendo também o governo, eu entendo o lado do governo, de falar desgasta, é uma pauta negativa para a cidade, para o Executivo, mas com a minha independência, para poder dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, meu nome tinha que estar lá. E eu tinha que fazer de tudo para que essa CPI saísse, e saiu. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a CPI. Em relação ao Centro Pop, você acha que ele não deve ficar naquele local, ali nas proximidades do CEON, que não é? No centro da cidade? Eu acho que aí teve um erro no primeiro momento.
Quando é escolhido o primeiro lugar, que era perto do batalhão, da polícia militar, perto do exército, da polícia civil, e aceita com que a comunidade tire de lá, aí você perde um pouco da sua autoridade. Então, tirando do primeiro lugar, que ela era para ser, você tira do primeiro lugar, automaticamente aonde você enfiar as pessoas vão cobrar para que tire também. Não, você tirou de lá, por que daqui você não vai nos ouvir? E aí o governo fica de mãos atadas, porque aonde colocar, as pessoas vão pedir que tire de lá. Então, se fosse no primeiro lugar, tivesse já resolvido a questão e falado vai ser aqui e acabou, eu acho que teria evitado, sangrado menos. Agora está sangrando mais. Eu acho que o lugar também não foi o melhor lugar. Nós estamos no coração da cidade. E no coração da cidade é complicado. Nós temos ali toda a questão das pessoas que vêm de fora para tratar do câncer, pessoas muito simples que podem às vezes ser agredidas, podem amanhã ou depois sofrer algum atentado, serem roubadas, e aí vai ser complicado, porque vão colocar nas costas do executivo. Eu acho, sendo muito sincero, que o Centro Pop deveria ser aqui nas redondezas da Câmara Municipal, da Prefeitura, onde nós, legisladores e o executivo está. Acho que é o melhor lugar. Vamos aguardar, né, de repente. Mas o governo disse que não sai de lá, né? Já está definido. Já está definido, falou que não sai de lá. E nós vemos que, com a operação da Secretaria de Segurança, do Coronel Lee, se retirou muitos deles das ruas, mandou embora para suas cidades. Então, se você passar lá agora, você vai ver que o movimento é baixo, é pequeno. Isso é um bom sinal. Em relação à CPI, o problema já não estaria resolvido de alguma forma, Everton? Qual que é a sua opinião, até para a gente explorar um pouquinho mais, porque segunda-feira agora, já nos próximos dias, vai ter a primeira reunião? Não, é a terceira reunião. A terceira reunião já, Mas essa com outro... nós tivemos a primeira reunião pública, mas privada, que ouvimos a mãe. A segunda reunião pública, que ouvimos 5 profissionais do primeiro CMEI, do CMEI de Holanda. E agora nós vamos ter a terceira, ouvindo os servidores do CMEI onde ele foi remanejado. E estava em sala de aula, quando dizem que não era para estar em sala de aula, mas estava. Está resolvido o caso? Sim e não. De um lado está resolvido. O homem está condenado. Ele recorreu, diz que por bom comportamento e tudo mais, ele está recorrendo em liberdade. Acredito eu, como advogado, até o final, antes do final do ano sai a sentença. E ele deve ser condenado novamente. E aí, anos? 30 anos. 30 anos. E deve estar preso até o final do ano, né? Mas também é um achismo, mas com base no que a gente entende da área jurídica. Ele deve estar preso. Esse ponto, nós não queremos mexer nesse ponto, porque nós não somos a justiça, nós não somos o tribunal. Mas nós precisamos, como legisladores, investigar por que ele ficou 4 anos. O tempo do PAD, o processo administrativo, é 180 dias, 6 meses. Ele durou 4 anos. Por que durou 4 anos? Por que esse homem, que já tinha uma condenação anterior, que ninguém deu bola, então nós temos uma condenação que levou ao processo criminal e ao PAD, mas nós temos outra, olhando no processo a gente viu que tem outra. Tem outra de 6 meses antes, que ninguém deu nenhuma importância e que... Quem falhou aí? Eu acho que todo o sistema falhou. Na escola falhou, no CMEI falhou, na Secretaria de Educação falhou, na Corregedoria falhou, todos falharam. A Câmara não teve conhecimento para investigar também? Não sabia. Pelo que eu fiquei sabendo, um vereador ficou sabendo e pediu como é que estava a situação, eu não lembro em que ano que ele pediu. Ele pediu para a Secretaria de Educação, como é que é isso? Dizem que ele foi condenado, ele está sendo investigado, mas parece que Enfim, o vereador ficou sabendo ali que tinha esse caso e pediu para a Secretaria falou, tá lá, estão lá no processo administrativo. Né? O que, no meu Você tem ideia por que houve essa situação, que foi protelando e... Por isso que a CPI ela foi aberta, para saber o real motivo. Como é que deixaram 4 anos se passar? Por que a Secretaria de Educação não enviou nenhuma vez? E ela diz isso, que em outros casos eles não... Teve situações incidentes para justificar, por exemplo, de repente você faz ali uma tratativa, embora de repente não seja a medida mais correta, mas houve reincidências depois para justificar uma medida mais firme no começo? Tinha que ter tido, pelas evidências que tinham no começo, a primeira denúncia, a segunda denúncia, a terceira denúncia, que é ele seguindo o professor regente, indo tirar foto do professor dentro do banheiro,
Então tinham muitas evidências que ele não poderia estar dentro da sala de aula nem perto. Isso é o ponto. E aí, se nós formos olhar o histórico em outros casos, com certeza a gente vai ver que já teve afastamento e por lei já tinha 45 mais 40, mais 45, ele poderia ficar afastado 90 dias. E aí, durante esses 90 dias, o que a CEMED, o que a Secretaria de Educação poderia ter feito? Durante os 90 dias de afastamento deste homem, cobrado a corregedoria para acelerar o processo. Olha, eu tenho aqui comigo um agente de apoio que é um abusador. Ele estuprou uma criança, talvez mais que uma. Eu não posso ficar com esse cara dentro de sala de aula. Eu estou afastando ele agora que voltou da Covid, que estava todo mundo em casa. Eu estou afastando ele 45 dias. Quando der os 45, eu vou renovar por mais 45 dias, mas eu preciso que vocês julguem o processo administrativo. Era esse o papel. Ah, mas não era obrigação da Secretaria de Educação. Mas aí você tem que agir a quem? Não pode ficar inerte. Chega uma hora que eu tenho que agir além daquilo que me é pedido. Por quê? Para proteger as crianças. Então era isso que deveria ter sido feito e não foi feito, né? Ou pelo menos a gente não tem conhecimento que foi feito no processo, foi pedido, nenhuma vez foi mandado ofício falando com a corregedoria. Eu entrei na corregedoria alguns dias atrás, fui lá ver, a situação lá é um desleixo, é meio que largado, ninguém quer mexer com aquilo. Precisaria ter uma estrutura melhor de trabalho, uma sala boa de oitivas. Nós precisamos da maior dignidade e profissionais capacitados para julgar um processo administrativo. Não pode haver corporativismo, mas para isso você precisa pagar bem as pessoas porque você está fazendo julgamento. Você imagina, eu vou julgar o amigo meu, o cara que é servidor também, vou deixar ele sem o pão de cada dia. Só que se ele fez por merecer, eu não posso deixar ele. Eu não posso agir de qualquer jeito e deixar passar, fazer vista grossa. Então, há uma série de erros que precisam ser vistos, por isso que eu coloquei meu nome nessa CPI, e agora nós estamos investigando. Eu acho que já na segunda reunião que tivemos, esclareceu muita coisa, e eu acho que nos próximos passos aí a gente vai entender muito do que aconteceu nesse processo. É o relatório final que vai apontar, mas até depende seja a curiosidade de quem esteja nos acompanhando, o que pode acontecer dentro das hipóteses? Por exemplo, ele já foi punido, já está sendo punido. Mais pessoas podem ser punidas, afastadas. O que pode acontecer? Onde pode levar essa CPI? Se a gente, no final, entender que durante todo o processo ali que a gente escutar as oitivas, as provas documentais, entender que mais alguém foi negligente, a gente oferece uma denúncia ao Ministério Público e também envia um relatório e faz uma denúncia ao Executivo para que os servidores públicos que foram negligentes paguem por isso. Que abra um processo administrativo. Se a negligência de algum servidor público ensejou em novas vítimas, aí o Ministério Público entra também, no CRIA entra também. Se alguém foi conivente, sabia e quis acobertar, aí pior ainda. Então é tudo isso que a gente pode ensejar nessa CPI, né? Lembrando que CPI sugestiona, CPI investiga, isso, CPI sugestiona. Então, terminando o relatório, o vereador Hudson, o relator, ele vai fazer o relatório, nós vamos aprovar ou não. Se nós não aprovarmos o relatório, ele tem que fazer um novo relatório, e aí, aprovando o relatório, nós enviamos para o Ministério Público, para o Executivo, para que tome as providências. Aí não é mais nós. É isso que é bom as pessoas entenderem. A CPI vai até certo ponto, oferecer denúncia. Depois, já não é mais conosco, já é com os órgãos especializados, seja o Ministério Público, no CRIA, seja até o Executivo, porque se trata de servidor público. E pode pesar alguma coisa contra a secretária, por exemplo? Aí a gente tem que investigar. Aí nós, a cada passo, nós estamos fazendo por blocos. Então, o primeiro bloco, CPI, onde ouvir aqueles onde aconteceu o fato. Segundo ponto, vamos ouvir aonde ele foi depois. Não deveria ter ido, mas foi. Estava em sala de aula, não deveria estar. Depois, vamos ouvir as pessoas do PAD. Depois, vamos ouvir algumas mães, algumas que dizem que também tiveram filhos abusados e tudo mais. Depois, vamos indo para a Corregedoria, Secretaria de Educação e por aí vai. E aí nós vamos subindo essa escala até chegar ao final para ter uma conclusão e, olhando tudo, dizer quem errou, quem foi negligente, quem foi omisso, e aí tomar uma medida cabível.
trabalho deve ser concluído quando? Olha, eu acho que em 40 dias a gente conclui, antes do tempo, né? A gente pediu 120 dias, eu acho que antes do tempo a gente conclui, acho que em agosto a gente vai dar uma boa celeridade. Agora a gente está dando uma boa celeridade, apesar de ser o recesso, nós vamos ter reunião segunda-feira pública, terça-feira pública e sexta-feira. Então vão ser 3 dias de oitivas, nós vamos adiantar bem ele, para que em agosto a gente ainda ouça algumas pessoas que acharem necessário. Acho que em setembro, começo de setembro, a gente está apresentando esse relatório. Vocês, a CPI, sofre algum tipo de pressão? Eu acho que teve um pouco de pressão para que não assinasse a CPI, mas depois que se formou essa comissão, eu acho que está sendo feito de forma muito tranquila. Eu acho que o grande problema também, durante o processo de assinatura ou não da CPI, nós tivemos um problema ali, uma intercorrência, que foi eu que apresentei a denúncia, trouxe para a Câmara de Vereadores, eu disse que esperaria. Eu falei, se precisar a gente entra com uma CPI. Ao terminar, escutando o Executivo, o líder do governo aqui, a gente resolveu esperar a sindicância do Executivo. Fiz tudo com muita calma. Eu poderia ter assinado ali na hora, mas eu disse que eu esperaria. E aí, algumas semanas... Teria suficiente naquele primeiro momento? Eu acho que teria, talvez, até mais de 7. Eu acho que até mais de 7 naquele primeiro momento, porque não daria tempo da mobilização que teve, de tudo. Então, assim... Com essa espera, a pressão veio. Conseguiu. Aí a pressão veio. E aí só 7 no limite. Foi no limite. Foram 7 assinaturas no limite, com muita pressão ainda, para alguns pensarem melhor. Não teve ameaça, mas algumas, olha, não vai dar em nada, para que isso? Não mexe com isso, é pauta negativa, vamos trabalhar pelo crescimento da cidade. Eu entendo isso, mas pauta negativa ou não, a gente precisa olhar para as crianças. Eu com 7 anos de idade, eu fui abusado sexualmente e eu seria muito negligente se eu não mobilizasse para que essa CPI acontecesse. O Renato Silva chegou a pedir para você não levar adiante? Não, ele sentou comigo, ele veio até aqui no meu gabinete, conversou, ele não chegou a falar não assina, mas ele disse para mim que às vezes ia ser só um desgaste, que o que teve que ser feito foi feito, que a sindicância já respondeu, que é a servidora X que foi negligente. Foi isso que ele falou para mim, né? Não chegou a falar não assina, mas ele disse que a sindicância da prefeitura era o que bastava, já estava bom, não precisava mais mexer com isso aí. E aí eu entendi que não, que para mim tem mais coisa que precisa ser investigado. E aí coloquei minha assinatura, ele entendeu, conversamos depois também, não teve problema nenhum. Vamos acompanhar os desdobramentos. Everton, para a gente fechar, agora é um período de recesso parlamentar, mas você está aqui no gabinete trabalhando, inclusive, pode nos receber. Esse próximo semestre, além disso que a gente já falou aqui, do andamento dessa CPI, o que você pode destacar para a população, para quem nos acompanha, como que deve ser o teu trabalho, o que você já tem em mente? Agora, nesse segundo semestre, a gente continua com muito trabalho, até agora a gente está trabalhando, além da CPI, já pensando em matérias legislativas para o segundo semestre. Tenho 2 projetos de lei aí para apresentar, 3 projetos de lei, mães atípicas, também sobre superdotação. Eu acho que é um tema muito sensível. Tem muitas crianças hoje em Cascavel superdotadas e a gente olha para a superdotação achando que, nossa, é um gênio, nossa, recebeu um tesouro, mas não é bem assim. Se não trabalhar bem essas crianças dentro da sala de aula, são crianças atípicas que mais tarde podem ser já em depressão, ansiedade, até suicídio, crianças infelizes, bullying e por aí vai. Então nós temos muito trabalho, temos a questão também das emendas impositivas, né, que para mim é algo novo, porque quando eu estava aqui na Câmara ainda não tinha as emendas impositivas. Hoje então o vereador tem ali mais ou menos 1.700.000 para indicar onde quer colocar. Então isso vai dar um quebra-cabeça para nós aqui no gabinete também, agora em setembro e agosto, setembro, para a gente indicar esses lugares. Tenho uma base muito firme no São Cristóvão, né? Foi onde eu cresci, nasci, vivi toda a minha juventude lá. Então vou dar uma atenção especial lá, mas também para toda a cidade, né? Em todos os lugares. Gosto muito do esporte, então sou um ativo no esporte. Então também vou pensar bem também no esporte, nessa parte das emendas impositivas. E o trabalho continua, né? De agora para frente. Esse período aí do recesso é interessante para você alinhar a rota. É bom isso aí. 2 semanas que você realinha a rota, sem sessão, para você poder ver agora esse segundo semestre que vai fazer. Everton, obrigado por nos receber. Obrigado. E um bom trabalho nesse segundo semestre.